Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje a gente vai trabalhar no nosso caderno de atividades. Vamos continuar falando um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas, dentre elas, as subjetivas e as predicativas, tá? Nós vamos trabalhar, então, aí com os exercícios da página 30 até a página 34, tá ok? Então, aqui na página 30, nós temos um esquema, né? Ele começa aqui como um resumo do que são essas orações. Então, vamos lá. Ele começa colocando para nós a respeito do período composto. Então, o que é um período composto? É quando ele é formado por mais de uma oração, certo? Então, ele dá o exemplo. Juca saiu, mas voltou cedo. O que diz para mim que tem mais de uma oração? A quantidade de verbos ou de locuções verbais. Qual é a diferença entre o período simples e o período composto? Período simples, uma oração, ou seja, a presença de apenas um verbo ou locução. Período composto, duas ou mais orações, certo? Então, ele traz aqui para vocês. Período simples, é importante sua análise do livro, então ele tem só um verbo, tá? Período composto, é importante que você analise o livro. Vejam que aqui o análise aqui é o quê? É substantivo. Aqui o analise transformou-se em verbo, tá? Por isso que eu tenho um período composto. Aí ele continua, então, o nosso resumo falando um pouquinho sobre as orações subordinadas, tá? Então, eu tenho um período composto e nesse período composto eu vou ter aí uma oração subordinada. Orações que equivalem a um termo que tem por núcleo um substantivo. Então, orações subordinadas substantivas. No período simples, essa oração ela seria colocada aí como se fosse um substantivo. Então, a função dela é a mesma função que um substantivo teria no período simples, ou seja, naquela frase onde eu teria apenas um verbo. Aqui, eu tenho toda uma oração fazendo a mesma função do substantivo. Aí tem um exemplo, né? É importante que você leia o documento e é importante a sua leitura do documento. Então, ele está exemplificando aqui quando eu tenho uma oração subordinada e quando eu tenho um período simples, em que eu tenho o núcleo desse período simples aqui, né? Quem está fazendo essa função aqui é um substantivo, que no caso seria a palavra leitura, tá? As orações subordinadas substantivas subjetivas. Então, eu tenho orações, eu tenho mais de uma. Subordinada por quê? Porque eu tenho toda uma oração fazendo uma função, ou seja, dependendo dessa outra que já existe aí, que é a oração principal, né? Ela vem para dar sentido e para dar esse elemento que está faltando na oração principal. Por isso que ela é subordinada, porque ela depende dessa outra oração. Substantiva por quê? Porque ela tem a mesma função do substantivo. E quando que ela vai ser oração subordinada substantiva subjetiva? Quando ela tiver a função de sujeito para a oração principal, certo? Então, eu tenho um exemplo aqui. É melhor que você venha logo. Então, esse é melhor é a minha oração principal, certo? Que você venha logo é a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Primeiro, eu tenho duas orações, elas são ligadas através dessa conjunção aqui, que nesse caso é o que. Eu tenho verbos nas duas, né? Pelo menos um em cada uma. Qual que é, digamos assim, o que eu olho primeiro para saber se ela é uma oração, se essa oração aqui, né? Se essa segunda oração que tem a conjunção, se ela é a oração subordinada substantiva subjetiva, se ela tem função de sujeito. Então, eu vou olhar para a oração principal e vou ver se essa oração principal tem sujeito. Então, se essa oração principal não tem sujeito, eu vou chegar à conclusão de que o quê? Essa oração subordinada tem essa função, né? A outra função que eu tenho também, a outra possibilidade, é quando essa oração subordinada ela é substantiva, mas predicativa, certo? Quando essa oração subordinada funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Predicativo do sujeito, eu já sei que o quê?
na minha oração principal, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um verbo de ligação. E toda essa oração subordinada vai servir como se fosse característica dessa oração principal, certo? Então, qual que é o esquema que eu tenho para eu dizer que essa oração é subordinada substantiva predicativa? Então, eu tenho que ter sujeito na oração principal, para mim excluir que ela seja subjetiva. Então, a minha oração principal tem sujeito. Depois de ter sujeito nessa oração principal, eu preciso ter um verbo de ligação. E aí sim, se eu tiver sujeito na oração principal, se o verbo da minha oração principal for um verbo de ligação, a oração subordinada que precisa, que vai trazer sentido, vai trazer função aí, ela é a oração subordinada substantiva predicativa, porque a característica que ela vai ter aqui, tudo isso daqui vai servir de característica para a oração principal. Então, eu tenho sujeito, que é a boa notícia, eu tenho verbo de ligação, só que a característica que esse verbo tá precisando aí, tá ligando, não tá na oração principal. Tá onde? Na oração subordinada, certo? Por isso que ela é oração subordinada substantiva predicativa, certo? Aí ele traz para nós também que essas orações elas podem ser desenvolvidas ou elas podem ser reduzidas. Então, vocês têm dois exemplos aqui. A frase número 1, onde a oração ela é desenvolvida, e a frase número 2, onde ela é reduzida. O que mudou da frase número 1 para a frase número 2? Na frase número 2, foi retirada a conjunção integrante que. Veja que você tem ali, ó. É melhor que você vá agora. Então, na frase número 2, não tem o que. E o verbo da oração subordinada, ele ficou no infinitivo, ele mudou para o infinitivo. Então, aqui você tem ele conjugado, vá, e aqui você tem ele no infinitivo, que é o ir. Então, o que muda da oração desenvolvida para a oração reduzida? Na oração reduzida, eu tiro a conjunção integrante, ou seja, a conjunção que liga uma frase a outra, ela desaparece na oração reduzida. E o verbo dessa oração subordinada, ele vai para o infinitivo. O que é o infinitivo? Seria o verbo sem conjugação, tá? Então, essa é a diferença da oração desenvolvida para a oração reduzida, para a oração subordinada reduzida aí, tá? Então, vamos lá. Sabendo disso, relembrando isso, vocês têm algumas atividades aqui. O exercício número 1, vocês vão colocar se esses trechos aqui, eles são períodos simples, colocando aqui na frente PS, ou se é um período composto, colocando PC, tá? Então, PS, período simples, PC, período composto. O que eu preciso analisar? A quantidade de verbos ou locuções verbais. Se tiver apenas um, período simples. Se tiver mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, período composto. Tá? Então, vocês vão analisar todas essas frases aqui, colocando lá se é período simples ou período composto, certo? Fiquem bem atentos. Se precisar circular os verbos, se precisar grifar, façam, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar em todas as frases são os verbos. A partir da quantidade deles é que vocês vão colocar aí se é período simples ou período composto, tá? No exercício número 2, vocês vão colocar, vocês vão assinalar em quais das alternativas, né? Essa oração que está sublinhada é a oração principal, tá? Então, elas já estão, todas as alternativas têm uma frase, uma oração que já está sublinhada. O que vocês precisam identificar? Se essa frase que está sublinhada é a oração principal do período. Então, na letra A, esse é claro, é a oração principal? Se for, você vai assinalar a letra A. Na letra B, essa frase, que nenhum dos professores regulares gostava dos desenhos, é a oração principal? Se for, você assinala. Se não for, se o que está grifado aqui for a oração subordinada, você não assinala. Então, você só vai assinalar aquelas frases, aquelas orações em que aquela parte, né, que está sublinhada for a oração principal, tá?
Então, tem até a letra I. Então, toda essa página só para tentar identificar se a frase que está sublinhada ali é a oração principal ou não é. Prof, mas eu não lembro mais. Qual que é a oração principal e qual que é a subordinada? Se a oração for desenvolvida, a oração subordinada vai começar com uma conjunção integrante. A que a gente está mais acostumado a ver é a que, mas existem outras, tá? Então, para eu saber aí se é a oração principal ou se não é, se a oração for desenvolvida, ela começa com a conjunção integrante. Se ela não for, ela vai ter o verbo no infinitivo na oração subordinada. Aí eu preciso identificar aí se tem conjunção ou se tem verbo no infinitivo, né? Para daí eu chegar à conclusão de qual das duas frases ali é a oração principal, tá bom? Na página 33, vocês vão classificar agora, sim, as orações grifadas, ou seja, aquelas que estão sublinhadinhas, que tem esse traço aqui, se essa oração que está grifada, ela é subjetiva ou ela é predicativa. Lembrando, se ela for subjetiva, ela tem função de sujeito para a oração principal. Então, na minha oração principal não pode ter sujeito. Se ela for predicativa, tem sujeito na minha oração principal e, além do sujeito, eu tenho um verbo de ligação. Aí eu vou qualificar essa oração subordinada como predicativa desse sujeito que existe, né? É uma característica para essa oração principal, tá? Então, tem que lembrar disso. Como que eu distingo, como que eu diferencio uma oração da outra? Primeira coisa, o que eu vou olhar? Tem sujeito na oração principal? Se não tiver sujeito na oração principal, a função dessa frase, dessa oração que está sublinhada, é de sujeito. Tem sujeito, se não tiver, digamos assim, tem sujeito lá na oração, tem verbo de ligação nessa oração principal? Então, se tem sujeito, ela não pode ser subjetiva, porque daí eu não posso ter dois sujeitos aí no mesmo período, né? Eu vou ter só um. Então, se tem sujeito na oração principal e tem verbo de ligação, essa oração subordinada vai servir de característica para a oração principal. Então, ela é predicativa, tá? Então, não tem sujeito na oração principal, subjetiva, S. Tem sujeito na oração principal e, além do sujeito, tem verbo de ligação, predicativa. S subjetiva, P predicativa, tá? Então, faço com bastante calma, faço com bastante atenção. Prof, mas qual que é a frase que eu estou analisando? É essa frase que tem um tracinho embaixo. Essa frase que está sublinhada é a frase que vocês estão analisando para dizer se ela é predicativa ou subjetiva. Se ela tem função de sujeito, ela é subjetiva. Se ela tem função de predicativo do sujeito, daí no caso ali ela tem sujeito na oração principal e ela tem verbo de ligação. Tá ok? Então, esse no exercício número 3. No exercício número 4, é praticamente a mesma coisa que vocês vão fazer, né? Então, vocês vão colocar aqui. Vocês vão olhar qual é a frase que tá sublinhada aqui e vão colocar se ela é predicativa, se ela tem função de predicativo do sujeito ou se ela tem função de sujeito para a frase, para a oração principal, certo? Lembrando que, para ela ser predicativa, na oração principal eu tenho que ter sujeito e verbo de ligação. Tenho sujeito, tenho verbo de ligação, predicativa. Não tenho sujeito, subjetiva, tá? Então, o que vocês vão levar em consideração além disso? A parte que está sublinhada, né? Ou seja, a frase que está grifada, que é a oração subordinada. Então, vocês vão analisar a oração principal, se tem sujeito ou se não tem, se tem verbo de ligação ou se não tem, tá bom? E a última página de exercícios que vocês têm. Aí, para a gente desenvolver um pouquinho, né? Fazer um pouquinho de exercício aí sobre as orações reduzidas e desenvolvidas, tá? Então, vocês têm o exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês têm o exemplo, né? Para que vocês transformem as orações subordinadas, substantivas, subjetivas desenvolvidas em orações reduzidas, conforme o exemplo que vocês têm aqui. Então, é melhor que você venha, vejam que eu tenho na oração desenvolvida, que é essa primeira, a conjunção que e o verbo aqui, ó, ele tá conjugado, né?
Como que eu transformo essa oração desenvolvida numa oração reduzida? Então, eu vou tirar a conjunção que e o verbo vem pro infinitivo. Então, é melhor você vir. Tirei o que e o verbo que estava conjugado venha passou a ser vir no infinitivo, tá? Então, na letra A, é melhor que você estude esse tema. O que eu vou levar em consideração? Já sei que eu preciso tirar a conjunção, que é o que, certo? Agora, depois que eu identifiquei a conjunção que eu vou ter que tirar lá na oração reduzida, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse verbo aqui, que é o estude, né? O estudar, ele está conjugado, então lá na minha oração reduzida ele vai pro infinitivo. Como que vai ficar essa frase sendo uma oração reduzida? É melhor você estudar esse tema. Então, eu tirei a conjunção da oração subordinada e o verbo dessa oração subordinada foi para o infinitivo, que nada mais é do que o verbo sem conjugação. Então, vocês vão fazer esse exercício, digamos assim, esse passo a passo, né, para a resolução do exercício, com todas as alternativas aqui, com todas as frases do exercício número 5, tá? Aqui, no exercício número 5, vocês iriam transformar as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, desenvolvidas em reduzidas, certo? No exercício número 6, vocês vão proceder da mesma forma, só que agora com orações subordinadas, substantivas, predicativas, né? Então, vocês vão pegar as orações desenvolvidas e vão transformar elas em reduzidas. O processo é o mesmo, tá? O ideal, vou fazer de exemplo a letra A para vocês. O ideal é que nos tornemos amigos. Então, a oração que vocês precisam transformar em reduzida é a subordinada, que é a segunda, que é a que está grifada em todas elas, tá? Como que vai ficar? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a conjunção. O que, né? A conjunção integrante, a conjunção que integra, que liga uma frase à outra. Depois, eu vou transformar o quê? O verbo que está conjugado, vou colocar ele na minha oração reduzida no infinitivo. Como que vai ficar a minha frase, então? Como que essa oração vai se transformar de oração subordinada desenvolvida para reduzida? O ideal é, porque eu só vou repetir a oração principal, né? O ideal é tiro o que? Nos tornar amigos. Tirei o que e transformei o verbo que estava conjugado em infinitivo, certo? O processo é o mesmo, com a diferença que agora eu estou transformando as orações predicativas, ou seja, eu tenho o verbo de ligação lá na oração principal e essa oração aqui toda é uma característica que está sendo ligada à oração principal, tá? Mas o processo para reduzir, digamos assim, é o mesmo. Retira-se a conjunção integrante, ou seja, retira-se a conjunção que liga uma oração à outra, e o verbo desta oração subordinada passa para o infinitivo. Então, o ideal é nos tornar amigos, certo? Então, esse é o exercício número 6, que encerra essa primeira parte dos nossos exercícios sobre essas orações subordinadas substantivas, predicativas e substantivas, tá bom? Certinho, então, gente? Então, vocês vão proceder da mesma forma que vocês estavam fazendo até agora, tá? Então, faz a resolução. Qualquer dúvida que vocês encontrarem, que não tiverem, não conseguirem, né, fazer a resolução, ficarem com dúvidas aí, vocês me mandam uma mensagem, me mandam um áudio, entrem em contato comigo para a gente tentar resolver juntos aí, tirar a dúvida de vocês. Terminando de resolver, feita a resolução dos exercícios, vocês tiram uma foto e mandam para o meu número conforme vocês já estavam fazendo, tá ok? Fiquem bem então, gente, e até nossa próxima aula.